Aí? A gente está em pleno setembro amarelo, exatamente por isso as reflexões acerca da saúde mental são mais que necessárias, né? Elas salvam vidas também. E nesse contexto a gente resolveu unir o útil ao agradável. A nossa especialista Aline Arruda, que você está acostumado a ver aqui, mostra ela aí, ó. Sempre às terças-feiras, hoje é a nossa convidada do quadro de saúde. E a gente vai falar sobre os transtornos mentais que, se não forem tratados, podem acabar levando as pessoas ao suicídio. Depressão é a mais comumente falada, né, Aline? Bom dia. Te vendo num dia diferente essa semana. Bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Exatamente, né? A grande maioria das pessoas que comete suicídio, elas sofrem de algum transtorno mental. E aí o principal é a depressão. A gente fala sempre sobre esse assunto com extremo cuidado, né? Porque há pesquisas que mostram até quando esse assunto é falado, pode acabar de uma forma ou outra incentivando as pessoas. Então, para não trocar os pés pelas mãos, a gente sempre toma muita precaução, né, Aline, quando se toca nesse assunto. E isso serve para as discussões do dia a dia também, né? Isso, é importante você falar sobre isso, Bruno, porque existe uma diferença entre uma fala orientada, instrução, que é um dever de toda a sociedade falar sobre o suicídio, receber informações corretas, de a gente ver, por exemplo, uma notícia de que alguém se matou sem uma causa, sem uma argumentação, né, que possa dar informações, instruções de prevenção envolvidas. E isso tem muitos anos, né, um efeito chamado fenômeno Werther, a partir de um livro que as pessoas leram, em que um jovem falava sobre os seus pensamentos, e tem-se uma suposição de que as pessoas começaram a se matar depois que leram o livro. E quando, por exemplo, uma pessoa da mídia, um famoso, um artista, se mata, e aí aquilo acaba servindo de gatilho para que outras pessoas acabem cometendo suicídio, é como se desse uma certa coragem, mas uma fala orientada, informações, a gente discutir sobre isso, é um dever de toda a sociedade. Eu vivi uma situação na minha adolescência, uma amiga, colega de escola, estava com depressão e no momento ela me fez um questionamento. Eu, do alto da minha arrogância juvenil, falei, eu não tenho tempo de ter isso. Falei isso para ela. Levei uma senhora lição de moral não só dela, mas de todas as pessoas que estavam envolvidas, e a partir daí comecei a me informar mais. Por que eu estou te contando essa história? É papel das pessoas também se informarem. As pessoas precisam conhecer. Ah, agora todo mês tem uma cor. Essas cores, elas acabam sendo atribuídas para que as pessoas se informem, para que a informação circule, porque não saber já não é mais desculpa a essa altura do campeonato, né, Aline? Exatamente. E ainda escuto argumentos de dizer assim, só vai falar de prevenção ao suicídio em setembro, porque é o setembro amarelo, amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Não, a gente tem divulgado sempre sobre saúde, sobre prevenção, sobre qualidade de vida. A gente tem visto que a mídia, de modo geral, tem discutido a respeito, as escolas têm colocado a respeito. Então, a ideia das cores, né, a gente também está no Setembro Verde, sobre, várias outras questões. Então, a ideia das cores é só para puxar um pouco mais a população, para estarem mais atentas a isso. Mas o tempo todo, o ano todo, a gente tem que falar sobre prevenção, sobre cuidados. E esse exemplo que você traz, de um momento anterior, é importante porque, sim, as pessoas estão passíveis de errar ou de não conhecer, mas a partir do momento que a gente passa a ouvir mais, que a gente passa a ter mais informações, a gente pode ter uma posição de ajuda, mesmo eu não sei o que fazer, fica ali junto para escutar, para se mostrar disponível. Então a gente pode aprender com os erros e passar a agir de modo diferente, sim. Eu vou entrar nessa questão já, mas antes, deixa eu só chamar uma reportagem feita pelo nosso querido Sérgio Montenegro. Ele conversou com um psiquiatra sobre a importância de procurar ajuda profissional, evitar um outro problema, todo esse caldeirão, que é evitar o uso de remédios para depressão sem a orientação médica. Então, antes de iniciar um tratamento com antidepressivos, que são fortíssimos, os psiquiatras avaliam os pacientes com base no Manual de Transtornos Mentais, chamado de DSM-5. Vamos ver, que isso é importante. E para falar um pouco mais sobre esses transtornos mentais, como dependência química, depressão, ansiedade, a gente vai conversar com o médico Cauê Seabra, ele que é especialista em psiquiatria. Doutor, como diagnosticar esses transtornos? Sempre procuramos nos ater ao DSM-5, que é onde nos baseamos para a gente encaixar o paciente num diagnóstico correto, mas lembrando que cada paciente é um indivíduo
Então a gente não pode se ater apenas ao DSM-5, a gente tem que ver o paciente como um todo. E como é o tratamento? O tratamento, tanto da ansiedade quanto do transtorno depressivo, que cresceram muito com a pandemia, e principalmente no pós-Covid também, pacientes que passaram pelo Covid, presenciaram essa exacerbação dos sintomas, exacerbação dos transtornos de ansiedade e depressão. Eles são transtornos diferentes, porém compartilham do mesmo tratamento, que é o tratamento de primeira linha, é feito com a psicoterapia, que é com a psicóloga, através da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, também que pode ser associado à farmacoterapia, que é implementada com o psiquiatra. Os medicamentos na farmacoterapia são os antidepressivos. A gente precisa ter uma cautela maior, inicialmente, utilizar essas medicações que causam dependência por um período menor, certo? Simplesmente para melhorar os pacientes em períodos de crises. Qual o momento, a situação em que a pessoa deve perceber que precisa de ajuda de um médico com especialidade em psiquiatria ou de um psicólogo? Os pacientes que estão tendo muitos sintomas de ansiedade ou de depressão, pacientes que estão ali muito deprimidos, prostrados na cama, muito preocupados com o que pode acontecer, com o que virá a acontecer ainda, que ainda nem veio, nem se tornou à tona, que não faz parte da sua realidade, mas que pode acontecer. Então, quando aquilo ali gera um desconforto muito grande ao paciente, isso pode se encaixar com um transtorno, e é importante que seja avaliado por um psiquiatra e um psicólogo para que seja implementada a terapia e ele consiga voltar ao seu convívio normal, social. Parceria importantíssima, né? Esse trabalho multidisciplinar, né, Aline? Exatamente, né? Muitos casos, principalmente quando a depressão está no nível moderado ou grave, vai sim fazer uso, é necessário fazer uso da medicação. E como ele bem falou, não é, a medicação adequada para cada indivíduo. Às vezes a pessoa escuta assim, tem um amigo que está tomando medicação X, né, e vai lá e toma, mas a gente tem um manual que vai trazer, né, um quadro de sintomas, as características, mas como ele falou, a gente tem que avaliar cada indivíduo, porque a realidade, o contexto vai ser particular a cada um. Vamos dar mais um exemplo. Vocês sabem que eu adoro dar os meus exemplos. Eu tenho hipertensão. A hipertensão, um medicamento, o problema é exatamente o mesmo. Um medicamento funciona para um, não funciona para outro. Imagina quando o problema não é igual. Então, minha gente, não dá para usar remédio que foi prescrito para outra pessoa. A Auriceia, o que a pessoa deve fazer quando sentir vontade de se suicidar? E aí eu acrescento, a pessoa, geralmente numa situação como essa, está mentalmente ok para avaliar e buscar alternativas? Olha, a gente tem aí algumas situações, né? Porque eventualmente algumas pessoas podem ter o que a gente chama de ideação suicida, são ideias, né? Pensamentos de morte. Isso não significa que ela queira exatamente morrer, significa que ela está em sofrimento e ela quer que isso pare, ela quer parar com a dor e aí ela já tentou algumas alternativas e ela não conseguiu nenhum resultado. E aí ela acaba pensando dessa forma. É importante que você tenha uma pessoa de confiança para você chegar para essa pessoa e dizer, né? Porque às vezes a pessoa não está bem no sentido de conseguir pensar de uma forma mais ampla, não significa exatamente que ela esteja exatamente tendo um transtorno mental, mas que naquele momento ela está incapacitada de tomar uma decisão, né? E cometer um suicídio. Então, ter uma pessoa para contar. Inclusive, é importante falar, Bruno, que os casos de suicídio têm aumentado também em adolescentes, né? Em jovens, e os pais têm muito medo, até como uma forma de tabu de não falar a respeito, e muito pelo contrário, é importante sim que ele chegue e pergunte, né? Você já pensou em se matar? Você já pensou em algo assim? Isso não vai fazer com que ele tenha essa ideia, mas muitas vezes ele quer pedir ajuda e não consegue, ele quer falar para os pais e não consegue. Então, falar sobre de uma forma orientada ou tentar buscar ajuda, isso não vai incentivar a pessoa a fazer isso, né? E o que acontece? Às vezes o adolescente vai buscar informação na internet com outro colega que também não tem como ajudá-lo, né? E aí pode estar, assim, se colocando em risco. Eu, no alto de uma situação que eu vivi, distante do meu filho, vivendo um processo de divórcio, eu cheguei a olhar para o parapeito do meu prédio. Não tive o impulso de me levantar, não sei se eu iria levar aquilo à frente, mas àquela altura
o simples fato de passar pela minha cabeça me assustou. E foi quando eu busquei ajuda. O Luciano está perguntando aqui justamente sobre a outra ponta. Aquelas pessoas que recebem esse pedido de ajuda. Quem escuta um apelo, um pedido de socorro como esse. Como deve agir? Você já começou a falar sobre isso agora há pouco. Isso, né? Chegou uma pessoa, disse isso para você, né? Se você é um colega de trabalho, enfim, de estudo, a gente está junto e a gente vai procurar ajuda. Se essa pessoa não souber como agir, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um médico, né? Mesmo que seja um clínico geral, para ele ajudar, né? Às vezes tem chegado, como ele falou, né? Os casos têm aumentado muito, então essas situações têm chegado muito à clínica, né? E a gente sempre diz, olha, vem junto com ele, né? Vem, tenta ver se tem alguma pessoa que pode estar acompanhando, não deixa essa pessoa só, porque mesmo que a pessoa não saiba exatamente o que fazer, estar junto já é algo para a pessoa não se sentir sozinha, né? E ter ali uma sustentação emocional. Por mais que a nossa cabeça queira nos provar que a gente está sozinha, a gente não está, né? Exatamente. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Obrigada muito também, obrigado mesmo. Valeu. Sempre é muito enriquecedor conversar com a Aline aqui. Eu adoro. E eu sei que vocês gostam também.